Paz do Senhor a todos, mais um vídeo aqui, e hoje eu queria trazer mais uma palavra para vocês, e esse vídeo vai ser sobre arrependimento. Sim, sobre arrependimento, porque muitos jovens vivem sem se arrepender, vivem achando que a vida deles é desse jeito e eles vivem da vontade dele, mas não, tem uma vontade maior que a deles, e tem um caminho maior que o deles, e que a vontade deles leva eles à perdição, mas a vontade daquele leva à vida eterna. Então hoje eu queria falar para vocês sobre arrependimento, que como nós precisamos nos arrepender todos os dias das coisas erradas que fazemos e buscar a vontade de Deus todos os dias, não a nossa, mas sim a dele. Então hoje eu vou começar para você. Muitos jovens não conseguem entender, já vou começar assim, não conseguem entender que tem que se arrepender, que estão no caminho errado. Muitas pessoas assim também não conseguem se arrepender, acham que estão fazendo as coisas certas, que o que elas fazem são certas e não ligam, sabe? Fica vivendo assim do jeito dela, achando que não precisa se arrepender e que nunca vai chegar o fim delas e que elas nunca vão ter que prestar a conta do que elas fizeram e do que elas estão fazendo para Deus. Mas eu falo, você vai ter que prestar as contas do que você fez sim para Deus. E você fala, então por que demora tanto? Porque eu vou falar para você, Deus fez o tempo e Ele não está preso ao tempo. Então você vai ter a sua vida, mas um dia você vai ser julgado pelo que você fez, pelas atitudes que você tomou. Porque Jesus já morreu na cruz. Agora cabe a você se arrepender e aceitar Jesus. Cabe a você se arrepender do seu caminho mau e buscar a salvação, buscar Jesus, que é o único caminho. Vou explicar para você. Nós estamos condenados. Todos nós estávamos condenados. E isso, Jesus vem e morre pelos nossos pecados, para que seja um caminho para a salvação e para que nós se conectemos a Deus de novo. Porque nós estávamos destituídos da glória dele, destituídos do caminho. Nós não poderíamos alcançar, chegar perto dele, porque nós pecamos tanto, e isso não podiam. O único jeito é que se Jesus viesse e morresse na cruz, e ele fez isso. E esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus por você, que ele morreu por você e pelos seus pecados, para que você tivesse salvação. Agora cabe a você se arrepender e buscar fazer a vontade dele, porque ao Jesus morrer, os seus pecados são lavados, se você aceitar ele e se arrepende. Então, o que eu quero falar é que você se arrependa nesse vídeo. Esse vídeo é sobre arrependimento. Eu vou mostrar, o próprio Jesus falou que temos que ter temor de Deus. Muitos dizem aí, não tem que vir por medo de ir no inferno, não. Eu falo pra você, tem que ter medo sim. Tem que ter medo sim. Se você não tiver medo, você vai pecar. Se você não tiver medo, se não tiver temor, você não vai respeitar Deus. Você não vai ter respeito. Claro, o amor faz você respeitar, faz você entender a vontade dele sim, mas você entende o amor da cruz. Agora o medo, o temor, não é o medo de você ter medo, porque Deus é poderoso, cara. Você tem medo dos humanos aqui? Não, tenha temor de Deus. Deus é poderoso, Ele é o maior, ser maior. Você tem que temer, sim, tremer diante da presença de Deus. Mas saber que Ele te ama e te quer bem. E que quer o melhor de você, você entender isso. Esse é o princípio. O princípio de sabedoria é temor a Deus. Você tem que temer Ele, respeitar. É um respeito que você tem a Deus, diante da santidade dele, sabendo que você é pecador, falho, pois nós somos pecadores falhos, miseráveis. Nós não enxergamos isso, mas ele vê isso. O próprio disse em Apocalipse. Então, o único jeito de alcançarmos a salvação é por meio de Jesus. O único caminho é Jesus. Ele morreu por nós, ele nos amou. Então eu falo para você, se arrependa. Jovem, que você está vivendo numa vida pecadora, numa lama, num lamaçal de pecado. E se você não se arrepender, um dia vai chegar a hora de você ser julgado. Um dia a justiça vem, porque Deus é amor. Mas é justiça também. O amor de Deus não anula a justiça dele. Os dois são juntos. E por isso que ter amor, se não precisasse, para que você entenda o preço do pecado, Jesus teve que morrer. Jesus morreu pelos pecados. Não foi algo assim. Jesus sofreu. Foi amassado. Dolorido. Morreu. Teve a separação de Deus. Ele sofreu. Para que nós podemos nos conectar de novo a Deus. Então comece a pensar nisso. Comece a ver o peso do pecado. Porque o preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a salvação por meio de Jesus Cristo. A salvação é um dom de Deus, não é por nós, é um dom, é a misericórdia dele, é a bondade dele, é para ele, para a glória dele. Não é para nós, não é para que nós falar, ai, Jesus me amou, eu sou o centro. Não, ele é o centro. Ele te salvou para que você entenda que ele é poderoso e ama você e que ele quer que você esteja com ele. Então comece a adorar ele verdadeiramente, comece a dar a verdadeira atenção que Deus merece.
Ele precisa ser o centro da sua vida. Não basta só ser algo. Jesus fala aqui que devemos amar verdadeiramente, devemos amar com todas as nossas forças, Deus acima de tudo. Se nós não cumprimos isso, nós estamos no pecado, porque Ele próprio disse isso. Então comece a entender isso. Não amarmos Deus acima de todas as coisas, nós estamos pecando. Você entende isso? Porque é uma lei isso. E não vai gerar mal. Se a gente amar Deus verdadeiramente, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, nós vamos querer fazer a vontade dEle. Pois nós vamos amar Ele com todas as nossas forças. Então comece a amar a Deus, aquele que te gerou salvação, aquele que te salvou, que te mostrou o caminho, que te deu a vida eterna, que te conhece desde antes de você nascer. Ele te conhece, desde o ventre da sua mãe. E o dia Ele está esperando para que você se arrependa. Se todo dia passa, se você não se arrepender, é a misericórdia dEle esperando você. Mas saiba que Ele sabe quando você tomou a sua decisão. E o dia da justiça vem para todos. Porque o dia já está marcado. Deus sabe o dia do juízo que vai julgar toda a terra. Ninguém escapa da mão de Deus. Cada um vai ser julgado um por um. Então, comece a prestar atenção no que você está fazendo. Se você está fazendo agrada a Deus. Se é verdadeiramente o caminho. Se você está fazendo a coisa certa. Comece a pensar. Isso daqui é o bem ou o mal. Porque Jesus disse, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Então, veja se você está preferindo as trevas, que é o mal. Então, comece a buscar verdadeiramente Deus, se arrependa e tenha temor a Deus. Ame Ele acima de todas as coisas, mas tenha temor dEle, pois Ele é poderoso. Poderoso. Muitos não entendem isso, que Deus pode tudo Ele pode, mas Ele te ama e Ele quer o seu bem. Não para que você fique com medo e não faça nada, mas que você faça a vontade dEle e fuja do pecado. Se você não tem forças, ore que Ele vai te ajudar a vencer o pecado. A graça dEle vai transbordar em você. Comece a pedir. Se você quer mudar mesmo, decida. Toma uma decisão na sua vida de aceitar a Jesus, pois Ele vai transformar a sua vida para melhor. Você vai ser moldado e transformado a viver num caminho melhor, que o próprio vai trilhar para você, pois você estará andando no caminho de Jesus Cristo, que é o melhor caminho, pois os pensamentos de Deus são mais altos e mais elevados que o seu. Você consegue entender isso? Que nossa vontade é falha, pecadora, mas a vontade dele é santa, boa. Então comece a pensar isso. Um versículo que eu queria deixar para vocês é em Mateus 10, versículo 28. Capítulo 10, versículo 28, Mateus. Aqui Jesus vai dizer: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo aqui para que você tem que temer Deus, que você tem que ter temor dele, porque ele pode fazer temer. Que você não tenha temor das pessoas que só matam o corpo, mas que você tenha temor a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo, ele pode fazer perecer. E aqueles que negaram o Filho vão para o inferno, porque o inferno é a separação total do mal, das pessoas que negaram Cristo, que negaram a vontade de Deus. Essa vai ser a separação total do bem e o mal. Deus fez, não é o diabo que governa o inferno, não é o diabo vai para o inferno. Tem muitos jovens que acham assim, o diabo está lá no inferno, ele vai ficar cutucando assim, as pessoas falando sofrer. Não, o diabo vai sofrer também, irmão. O inferno foi Deus que fez, ele fez para separar o bem do mal. Você consegue me entender isso? Que foi Deus que fez o inferno, para a justiça dele, para que ele julgue todos. E você fala, não é por obras não que você é salvo, é pela misericórdia de Deus, pela graça de Jesus Cristo. O único jeito de nós sermos salvos foi pelo que Jesus fez, porque Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, nossos pecados e morreu. Então nossa única salvação é Jesus Cristo, por isso nós temos que buscar Ele, fazer a vontade dEle, não a nossa. Não ligar para as pessoas, mas sim ligar para Deus, temer a Deus e fazer a vontade dEle. Porque se você temer, se você amar Ele verdadeiramente, você vai fazer a vontade dEle, vai fugir das coisas más. Quem não tem temor a Deus e quem não tem respeito a Ele, vive como uma pessoa que faz a vontade dela, não liga. E o próprio Jesus vai dizer, porque me chamam de Senhor e Senhor e não façam o que eu mando, façam o que eu falo. Por quê? Por que não fazem? Se você chama Ele de Senhor e Senhor, se você chama Ele de Senhor, por que não faz o que Ele fala? O próprio diz isso. E ao você fazer as coisas que Ele fala, você vai ser o homem prudente que construiu a casa na rocha. Então, por que você não quer fazer a vontade dele? Se ao você fazer a vontade dele, você vai ser o homem prudente que construiu a casa na rocha. Veio a chuva e a chuva não desabou a casa.
Então não tem lógica. Se você fugir da vontade dele, você vai estar sendo como um homem que fez a casa no deserto e que veio a chuva e a destruição foi grande. Então não tem lógica, irmão. Vamos sempre buscar fazer a vontade de Deus, não a nossa, mas sim a dele. Buscamos ele, oramos, lemos a Bíblia, nos enchemos da palavra de Deus, menos das coisas desse mundo. Então é isso que eu queria dizer para vocês, jovens, se arrependam. Vocês não conseguem entender, comece a buscar Deus, pois um dia vai chegar. Vocês podem achar, não vai chegar, não, mas vai chegar o dia do juízo. E se você não se arrepender, eu sinto muito te informar, você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno sim. Essa é a verdade, você vai para o inferno e vai sofrer eternamente a separação de Deus. Por isso que foi a sua escolha, você escolheu viver longe de Deus, pois você não aceitou a vontade dele, não aceitou o que ele fez na cruz. Foi essa a sua vontade, de não aceitar o que Jesus fez por você. Então comece a pensar isso todos os dias. Acorde lembrando o que Jesus fez por você, por graças à misericórdia que você não merecia. Nenhum de nós merecíamos o que Jesus fez, mas isso demonstra o amor que ele tem por nós, que morreu na cruz. E ele espera para que todos sejam levados ao arrependimento. Por isso que ele não voltou ainda, Jesus. Jesus não voltou ainda porque Deus espera. Ele é paciente e aguarda para que todos se arrependam. Então eu quero que vocês se arrependam, porque um dia vai chegar que ele vai voltar. Porque as pessoas não querem mais Deus, vivem de acordo com as suas vontades. Ele está esperando, mas muitos não querem mais ele, nem ligam. Tem gente que nem liga para Deus, às vezes nem mais lembra, acorda o dia, não lembra de Deus, que ele está vivo ali é pela graça dele, não dá um bom dia para Deus. Comece a entender que Deus está ali com você, que ele morreu por você, que ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o seu viver, o que você fez no secreto, tudo. Todo o mal que você fez, ele sabe. Por isso que ele quer que você vá a arrependimento. Pois o mais difícil ele já fez. Ele já entregou o seu filho para que você viva. Então só cabe a você agora tomar a decisão. Se você quer viver ou você quer morrer. Porque se você aceitar Jesus e fazer a vontade dele, é a vida. Porque a vida eterna está com Jesus. Outro versículo que eu também queria falar aqui para vocês é em Lucas 15, capítulo 15, versículo 7. Aqui Jesus vai dizer: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então haverá alegria no céu se você arrepender, irmão. Porque Deus está esperando que você se arrependa. Ele quer que você tome o caminho certo. Porque é o melhor caminho da sua vida, você vai viver em retidão com a palavra, com a verdade que é Jesus Cristo. Então comece a se arrepender. Hoje mesmo, se arrependa dos seus pecados, comece na igreja, comece a buscar Deus. Pois que Jesus está voltando. Tem muitos que falam não está voltando, irmão. E já voltou para muitas pessoas hoje. Muitas pessoas morreu hoje sem se arrepender. E elas foram para o inferno. Irão, porque o dia do juízo final. Então comece a entender isso. Eu falo isso para o seu bem, porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu não falava. Eu falava, não, vou deixar escondido. Mas por o ato de eu te amar, eu falo que essa é a verdade. Aquele que não aceita o Filho, que não tem o Filho, não tem a vida. Então se você não aceitou Jesus, se você não quis Ele, você não tem a vida. Não adianta você aceitar Jesus e viver de acordo com a sua vontade, porque logicamente você não vai ter aceitado Ele. Porque se você aceitar Jesus Cristo, você vai buscar fazer a palavra dEle, você vai buscar fazer aquilo que Ele quer. Porque isso é aceitar. Aceitar é fazer o que Ele quer, é fazer a vontade dEle, não a sua. Não é você crer no nome do Filho. Se você creu, você vai crer na palavra que Ele disse, na palavra que ele falou. Crer, você vai crer em tudo que ele escreveu, de tudo que ele disse. Então você vai fazer aquilo que ele disse, porque você creu nele, creu na palavra que ele disse. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo para pessoas que têm dúvida de como vai ser o juízo final, porque o Apocalipse está aqui. Se você quiser ler, se você tiver uma Bíblia, você vai ler. E eu queria mostrar isso, porque esse vídeo tocou muito no meu coração, mostrando como seria o juízo final, e gerou um temor assim no meu ser, porque isso vai acontecer e não adianta você fugir, um dia isso vai acontecer. E eu peço para que você abra o seu entendimento, comece a ver o que você está fazendo, se isso é certo, se isso é certo, verdadeiramente certo, se isso agrada a Deus, se isso alegra a Deus, e comece a se arrepender, ter temor de Deus, respeito por Ele. É isso que eu queria dizer para você. E hoje eu vou deixar o vídeo aqui, se você quiser ver, assista, porque esse vídeo é forte e vai tocar no seu coração, porque Deus é amor, mas é justiça. E se hoje você está vivo é pela misericórdia e a piedade dele. Então que você entenda isso, que Deus toque no seu coração,
que você entenda que Ele quer o melhor para você. Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus Cristo seja convosco e glória a Deus.